Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 9 de março, 20º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já está na metade deste caminho sagrado. Isso significa que você escolheu, dia após dia, reservar um tempo para se encontrar com Deus. Essa fidelidade tem um valor imenso. Cada dia percorrido é um passo a mais na direção de um coração mais livre, mais confiante e mais próximo do Senhor, que nunca parou de te esperar. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração, para que você não esqueça depois. Esta caminhada é diária e sua perseverança fará toda a diferença. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No 20º dia da Quaresma, somos convidados a olhar com honestidade para algo que afeta profundamente a vida da maioria das pessoas: a ansiedade. Não a preocupação normal diante de situações difíceis, mas aquela ansiedade que não larga, que acorda com você de madrugada, que transforma o futuro em ameaça constante, que rouba a paz, mesmo quando as coisas estão relativamente bem. Esse estado de alerta permanente esgota a alma, enfraquece a fé e impede que a pessoa viva plenamente o presente. Virgem Maria, olha para este coração que muitas vezes carrega mais do que consegue suportar. Tu que viveste momentos de profunda incerteza, que não sabias como as coisas iriam se resolver, mas que escolheste confiar em Deus em cada etapa do caminho, intercede por esta pessoa. Que ela encontre nesta oração não apenas palavras bonitas, mas um encontro real com a paz que só Deus pode dar. A ansiedade tem muitas formas. Às vezes, aparece como preocupação excessiva com o futuro, imaginando cenários que ainda não aconteceram e que talvez nunca aconteçam. Às vezes se manifesta como dificuldade de descansar, de dormir, de simplesmente estar presente no momento atual, sem que a mente dispare para problemas e possibilidades negativas. Às vezes, se esconde por trás de uma agitação constante, de uma necessidade de estar sempre fazendo algo, como se parar fosse perigoso. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a reconhecer as formas pelas quais a ansiedade age na sua vida, que não normalize o que não é normal, que não trate como inevitável aquilo que pode ser transformado pela graça, que compreenda que viver em estado de alerta permanente não é o plano de Deus para a vida dela, e que existe um caminho concreto para sair desse ciclo. A palavra de Deus fala diretamente sobre isso. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos: Não vos inquieteis com coisa alguma. Em tudo, pela oração e pela súplica com ação de graças, apresentai as vossas petições a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse texto não é uma promessa vaga, é uma instrução prática com uma promessa concreta. Quando você leva as preocupações a Deus, em vez de carregá-las sozinho, uma paz que vai além da compreensão humana guarda o coração. Virgem Maria, que viveste a maternidade de Jesus sem saber exatamente o que o futuro guardava, que acompanhaste o Filho por caminhos que não escolheste e que não entendia completamente, mas que permaneceste em paz porque confiaste, ensina esta pessoa o segredo da tua paz interior, que ela aprenda contigo que a paz não depende de conhecer todos os detalhes do futuro, mas de confiar na fidelidade do Deus que cuida. A ansiedade, em sua raiz mais profunda, é uma questão de confiança. Quando o coração confia verdadeiramente em Deus, a ansiedade perde o terreno onde cresce, não porque os problemas desaparecem, mas porque a pessoa não está mais sozinha diante deles. Há uma diferença enorme entre enfrentar dificuldades com Deus e enfrentá-las sem Ele. Com Deus, o peso continua existindo, mas é dividido. Com Deus, o futuro continua sendo incerto, mas é sustentado por mãos que não falham. Nossa Senhora, aprofunda a confiança desta pessoa em Deus. Que ela não confie apenas quando as coisas estão bem, mas especialmente quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. Que a sua fé não seja uma fé de bom tempo, mas uma fé de tempestade, que permanece firme exatamente quando mais é testada.
Hoje é um convite a entregar a Deus de maneira concreta as preocupações que mais pesam. Não adiá-las para depois, não fingir que não existem, mas nomeá-las honestamente diante do Senhor e dizer: isso está pesando demais para mim carregar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu escolho confiar em Ti com isso. Nossa Senhora, acompanha esta entrega silenciosa que está sendo feita agora. Que cada preocupação colocada nas mãos de Deus produza um pouco mais de leveza. Que o coração que entrou nesta oração pesado saia dela um pouco mais livre, um pouco mais confiante, um pouco mais em paz. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a confiar mais e me preocupar menos. A ansiedade que tratamos nesta oração não surgiu do nada. Ela tem história, tem raízes. Na maioria das vezes, o coração ansioso aprendeu a ser ansioso. Aprendeu em uma infância onde as coisas eram imprevisíveis. Aprendeu em relacionamentos onde a segurança nunca era garantida. Aprendeu em situações onde confiar trouxe decepção. E foi construindo ao longo do tempo uma postura de alerta constante como forma de se proteger. Entender isso não é desculpa para permanecer ansioso, mas é o primeiro passo para se libertar com misericórdia e sem julgamento excessivo de si mesmo. Virgem Maria, olha com ternura para a história desta pessoa, para os momentos em que ela aprendeu a ter medo, para as experiências que ensinaram ao seu coração que o mundo não é seguro e que ela precisa se virar sozinha. Intercede para que o Senhor entre nessa história com seu poder de cura, tocando não apenas os sintomas da ansiedade, mas as raízes que a alimentam há tanto tempo. Uma das fontes mais comuns da ansiedade é a necessidade de controle. Quando a pessoa sente que precisa controlar tudo ao seu redor para se sentir segura, qualquer coisa fora do seu domínio se torna uma ameaça. E como a vida é fundamentalmente incontrolável em muitos aspectos, essa necessidade gera um estado de tensão permanente. Sempre há algo que pode dar errado. Sempre há uma variável que não pode ser prevista. E o coração, que depende do controle, nunca descansa de verdade. Nossa Senhora, liberta esta pessoa da necessidade de controlar o que não está em suas mãos. Que ela aprenda a distinguir entre o que depende dela, onde deve agir com responsabilidade, e o que não depende dela, onde deve confiar e soltar. Que compreenda que abrir mão do controle não é irresponsabilidade, é fé. É reconhecer que há um Deus que sustenta o que ela não consegue segurar. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 27, traz as palavras de Jesus com uma clareza que desafia diretamente a lógica da ansiedade. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não vale a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Jesus não está dizendo que não devemos planejar ou agir. Está dizendo que a preocupação ansiosa e consumidora não acrescenta nada à vida. E está apontando para uma alternativa concreta: confiar no Pai que cuida. Essa confiança não nasce espontaneamente. Ela precisa ser cultivada. E uma das formas mais poderosas de cultivá-la é pela memória das vezes em que Deus já cuidou. Pense nos momentos da sua própria vida em que as coisas pareciam sem saída e Deus abriu um caminho. Nas vezes em que você estava no limite e chegou uma ajuda inesperada. Nas situações que pareciam desastrosas e que se resolveram de maneira que você não poderia ter planejado. Essa memória é combustível para a confiança no presente. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a fazer esse exercício de memória grata, que ela não deixe que as preocupações do presente apaguem as evidências do cuidado de Deus no passado. Que lembre das vezes em que o Senhor foi fiel e use essa lembrança como âncora nos momentos de ansiedade. Que a gratidão pelo que já foi vivido fortaleça a confiança no que ainda está por vir. A ansiedade também se alimenta muito do que a mente faz com o futuro. O pensamento ansioso
tem uma tendência natural de imaginar os piores cenários possíveis, de antecipar perdas, de construir catástrofes mentais que raramente se concretizam. Esse hábito mental vai sendo reforçado com o tempo e se torna quase automático. A pessoa nem percebe mais que está fazendo isso, pois já virou um padrão de pensamento estabelecido há anos. Nossa Senhora, renova a mente desta pessoa, que os padrões de pensamento ansioso sejam identificados e interrompidos com consciência. Que quando a mente começar a construir cenários de medo, ela aprenda a reconhecer esse movimento e a redirecioná-lo para a confiança em Deus. Que substitua o hábito de antecipar o pior pelo hábito de lembrar que Deus está no futuro antes mesmo dela chegar lá. Esse redirecionamento não é negação da realidade. Não se trata de fingir que os problemas não existem ou que tudo sempre vai bem. Trata-se de escolher onde o foco da mente vai pousar. A ansiedade foca no que pode dar errado. A fé foca em quem está no controle. Ambas olham para a mesma realidade, mas de perspectivas completamente diferentes. E essa diferença de perspectiva muda completamente a experiência interior de quem enfrenta as mesmas circunstâncias. Nossa Senhora forma neste coração o hábito de olhar a realidade com os olhos da fé. Que esta pessoa treine, dia após dia, a arte de confiar. Que cada pequena situação do cotidiano se torne uma oportunidade de praticar a confiança em Deus. Que a ansiedade vá perdendo espaço à medida que a fé vai ganhando raiz, tornando este coração cada vez mais estável, mais sereno e mais livre. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a largar o controle e confiar em Deus. A libertação da ansiedade passa necessariamente pela oração. Não qualquer tipo de oração, mas uma oração que seja de verdade um ato de entrega e não apenas uma lista de pedidos ansiosos apresentados a Deus. Há uma diferença importante entre rezar com fé e rezar com ansiedade. Quando a oração é ansiosa, a pessoa fala muito, pede muito, repete muito, mas no fundo continua segurando o problema nas próprias mãos. Não há entrega real. Há apenas uma tentativa de convencer Deus a fazer o que ela quer, no tempo que ela quer e da forma que ela planejou. Virgem Maria, ensina esta pessoa a rezar de maneira diferente. Que a oração seja um momento de verdadeiro descanso em Deus e não mais uma fonte de tensão. Que ela aprenda a levar o problema até o Senhor, colocá-lo nas mãos dele com confiança e depois soltar. Que compreenda que orar não é controlar Deus, é confiar nele. Que a oração se torne o espaço mais seguro que ela conhece, onde o peso pode ser largado sem medo. A oração que liberta da ansiedade tem algumas características que vale a pena conhecer. A primeira é a honestidade. Não adianta apresentar a Deus uma versão polida e controlada do que você está sentindo. Ele já sabe o que há no coração. A libertação começa quando você fala com Deus como realmente está, com o medo real, com a dúvida real, com o cansaço real. Essa honestidade na oração é em si um ato de confiança, porque só se abre assim com alguém em quem se confia de verdade. Nossa Senhora encoraja esta pessoa a ser honesta com Deus na oração, que não use palavras bonitas para esconder o que realmente sente, que chegue diante do Senhor com o coração aberto, mesmo quando esse coração está confuso, assustado ou exausto, que descubra que Deus não se assusta com nossa fragilidade, que Ele a acolhe com uma ternura que vai muito além do que esperamos. A segunda característica da oração que liberta é a gratidão. Pode parecer difícil ser grato quando se está ansioso, mas é exatamente aí que a gratidão tem mais poder transformador. Quando a pessoa para no meio da sua preocupação e deliberadamente reconhece as bênçãos que ainda existem, algo muda no interior. A perspectiva se amplia. O que estava ocupando todo o campo de visão mental começa a dividir espaço com o que é bom, com o que é estável, com o que ainda está de pé. E esse movimento produz uma paz que a ansiedade não consegue sustentar diante da gratidão genuína. Virgem Maria, cultiva neste coração um espírito de gratidão. Que esta pessoa aprenda a iniciar sua oração reconhecendo o que tem
antes de listar o que falta. Que treine o olhar para as bênçãos presentes, mesmo que pequenas, mesmo que pareçam insignificantes diante dos problemas. Que descubra que a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas contra a ansiedade, porque reorienta o coração para a bondade de Deus que já foi demonstrada. A terceira característica é a entrega concreta. Depois de ser honesto e grato, vem o momento de colocar nas mãos de Deus aquilo que está pesando e não retomar. Esse é o passo mais difícil, porque o coração ansioso tende a pegar de volta o que acabou de entregar. Você ora, sente um alívio momentâneo e minutos depois a preocupação voltou. Isso não significa que a oração não funcionou. Significa que a entrega precisa ser renovada com frequência. Às vezes, muitas vezes no mesmo dia, até que o hábito de confiar se fortaleça mais do que o hábito de se preocupar. Nossa Senhora, sustenta esta pessoa nos momentos em que ela recupera a preocupação que acabou de entregar a Deus. Que não se frustre com essa tendência, mas a trate com paciência. Que simplesmente volte a entregar quantas vezes for necessário, sem julgamento de si mesma. Que compreenda que essa repetição não é fraqueza, é treinamento espiritual. É o coração aprendendo um caminho novo que vai se tornando mais natural com a prática diária. Além da oração, o corpo também precisa ser cuidado no processo de libertação da ansiedade. Deus nos criou como seres integrais e o estado do corpo influencia diretamente o estado interior. O sono insuficiente alimenta a ansiedade, a alimentação descuidada também. A falta de movimento físico igualmente. Não se trata de perfeição, mas de cuidado consciente com o templo que Deus nos deu. Quando o corpo está bem tratado, a alma tem mais condições de manter a serenidade. Nossa Senhora, inspira esta pessoa a cuidar também do seu corpo como parte do caminho espiritual. Que ela não separe o cuidado da alma do cuidado do corpo. Que durma o suficiente, que se alimente bem, que se mova, que respire. Que perceba que esses cuidados simples são também uma forma de honrar a Deus e de criar condições internas mais favoráveis para a paz que o Senhor quer dar. A libertação da ansiedade não acontece de uma vez. É um processo gradual que envolve oração constante, autoconhecimento honesto e cooperação com a graça. Mas cada passo dado nessa direção vale muito. Cada vez que você escolhe confiar em vez de se preocupar, cada vez que entrega em vez de controlar, cada vez que descansa em Deus em vez de se agitar, você está enfraquecendo a ansiedade e fortalecendo a paz. E esse processo, vivido com fidelidade, transforma o coração de dentro para fora. Virgem Maria, acompanha este processo de transformação. Que esta pessoa não desanime quando a ansiedade voltar. Que persevere no caminho da confiança com a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando ela não consegue perceber. Que chegue à Páscoa com um coração mais leve, mais confiante e mais livre do peso que carregou por tempo demais. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a rezar com confiança e não com ansiedade. A ansiedade tem um terreno favorito, onde costuma crescer com mais força: o futuro. A mente ansiosa vive predominantemente em um tempo que ainda não chegou, construindo cenários, antecipando problemas, imaginando perdas, e enquanto está ocupada com esse futuro imaginado, perde o único tempo em que a vida realmente acontece, que é o presente. A Quaresma nos convida a um movimento profundo de retorno ao agora, não como técnica de relaxamento, mas como ato de fé, porque o presente é o único lugar onde Deus pode ser encontrado de verdade. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a voltar para o presente, que a mente que vive dispersa no futuro seja gentilmente trazida de volta para o aqui e o agora. Que ela aprenda a perceber o momento presente não como algo a ser suportado enquanto espera o futuro chegar, mas como o espaço sagrado onde Deus está agindo, onde a graça está disponível, onde a vida pode ser vivida com plenitude. Jesus ensina isso com uma clareza que não deixa margem para dúvidas no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã,
porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Essa instrução não é irresponsabilidade, é sabedoria. É reconhecer que tentar resolver hoje os problemas de amanhã é um esforço que esgota sem produzir resultado, porque os problemas de amanhã ainda não existem e podem nunca existir da forma como a mente os imagina. Nossa Senhora ensina esta pessoa a viver um dia de cada vez, que ao acordar ela se pergunte apenas: o que Deus pede de mim hoje? Que não carregue o peso de toda uma semana, de todo um mês, de todo um ano no primeiro momento da manhã. Que aprenda a receber cada dia como um presente completo em si mesmo, com sua própria graça, seus próprios desafios e suas próprias bênçãos. Que descubra que quando faz isso, o dia se torna muito mais suportável e muito mais rico do que quando é vivido sob o peso de tudo o que ainda está por vir. Viver no presente também significa aprender a reconhecer os sinais de paz que Deus coloca no cotidiano. A ansiedade torna a pessoa cega para esses sinais. Quando o coração está agitado, não consegue perceber a beleza simples de um momento tranquilo, a graça de uma conversa boa, o presente de um dia ordinário que transcorre sem grandes problemas. Tudo isso passa despercebido porque a atenção está toda voltada para as ameaças imaginárias do futuro. E essa cegueira para o bem presente alimenta ainda mais a sensação de que a vida é apenas uma sucessão de problemas a resolver. Virgem Maria, abre os olhos desta pessoa para os presentes de Deus no cotidiano. Que ela desenvolva o hábito de perceber as pequenas graças que o Senhor distribui ao longo do dia. Um momento de calma inesperada. Uma palavra de encorajamento vinda na hora certa. Um problema que se resolveu sem que ela precisasse intervir. Uma noite de sono que chegou quando mais precisava. Que esses sinais sejam reconhecidos como evidências concretas do cuidado de Deus e que esse reconhecimento fortaleça a confiança para os momentos mais difíceis. Há também uma dimensão espiritual importante no retorno ao presente. É no presente que a oração acontece de verdade. Quando a mente está no futuro, mesmo durante a oração, o encontro com Deus fica prejudicado. A pessoa está fisicamente parada, mas interiormente agitada, dividida entre o momento de oração e os problemas que a esperam depois. Aprender a estar presente durante a oração é aprender a estar presente para Deus. E essa presença, cultivada com paciência, é o que transforma a oração de obrigação em encontro real. Nossa Senhora ensina esta pessoa a estar presente durante os momentos de oração. Que quando a mente disparar para preocupações durante a reza, ela aprenda a reconhecer esse movimento sem se culpar e a trazer gentilmente a atenção de volta. Que compreenda que esse esforço de retorno é em si uma forma de oração. É a vontade dizendo a Deus que prefere estar com Ele a estar perdida nas próprias preocupações. Que persevere nesse treinamento de presença com paciência e constância. Viver no presente exige também lidar de forma saudável com a incerteza. A ansiedade não suporta o não saber. Precisa de respostas, de garantias, de certezas. E quando não as encontra, cria as suas próprias, geralmente pessimistas. Aprender a habitar a incerteza com serenidade é uma das conquistas espirituais mais importantes que uma pessoa pode alcançar. Não porque a incerteza deixa de existir, mas porque o coração aprende que pode estar bem mesmo sem ter todas as respostas quando está ancorado em Deus. Nossa Senhora forma neste coração uma paz que não depende de certezas humanas. Que esta pessoa aprenda a dizer com serenidade: eu não sei o que vai acontecer, mas sei em quem confio. Que a incerteza deixe de ser ameaça e se torne espaço de fé. Que o não saber, em vez de gerar ansiedade, gere uma abertura maior para a ação de Deus, que frequentemente surpreende de maneiras que a mente humana jamais conseguiria antecipar ou planejar. A paz que vem de viver no presente com Deus é uma paz que o mundo não consegue oferecer nem tirar. É uma paz que coexiste com dificuldades, que permanece em meio à incerteza, que sustenta o coração mesmo quando as circunstâncias são adversas. Essa é a paz que Jesus prometeu aos seus discípulos e que está disponível para cada pessoa que escolhe confiar em vez de se preocupar,
que escolhe o presente em vez do futuro imaginado, que escolhe Deus em vez do próprio controle. Virgem Maria, conduz este coração a essa paz profunda, que ela não seja apenas um desejo, mas uma experiência real e crescente nesta caminhada quaresmal. Que cada dia vivido com mais presença e mais confiança seja um passo concreto em direção à liberdade interior que o Senhor deseja para esta pessoa. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a viver o presente sem medo do futuro. A ansiedade não afeta apenas o interior da pessoa. Ela transborda para os relacionamentos, para o trabalho, para as decisões, para a maneira como a pessoa se relaciona com tudo ao seu redor. Um coração ansioso tende a ser mais reativo, mais irritável, menos paciente. Tende a interpretar situações neutras como ameaças. Tende a cobrar demais de si mesmo e dos outros. Tende a criar conflitos onde não haveria necessidade, simplesmente porque o estado interno de alerta permanente contamina a leitura de tudo o que acontece ao redor. Virgem Maria, ilumina esta pessoa sobre como a ansiedade tem afetado seus relacionamentos. Que ela tenha coragem de reconhecer onde sua inquietação interior gerou atitudes que magoaram pessoas próximas, onde a impaciência falou mais alto, onde o medo gerou controle excessivo sobre quem ela ama, onde a irritação foi descarregada em quem não tinha culpa. Que esse reconhecimento não gere mais culpa, mas gere consciência e desejo de mudança. Os relacionamentos mais próximos são os que mais sofrem com a ansiedade de uma pessoa. O cônjuge que recebe a tensão acumulada do dia. Os filhos que crescem num ambiente de alerta constante e aprendem a ser ansiosos também. Os amigos que se afastam porque a convivência ficou pesada. A família que não sabe mais como ajudar. A ansiedade raramente fica contida apenas no interior de quem a carrega. Ela se espalha, contamina o ambiente e cria um ciclo onde as relações tensas alimentam ainda mais a ansiedade que as originou. Nossa Senhora, cura os relacionamentos que foram afetados pela ansiedade desta pessoa, onde há distância criada pelo peso da inquietação, que haja reaproximação, onde há mágoas geradas por reações ansiosas, que haja reconhecimento honesto e pedido de perdão. Que esta pessoa tenha a humildade de ver o impacto que seu estado interior causou nas pessoas que ama e coragem de dar os passos necessários para reparar o que foi prejudicado. A ansiedade também interfere diretamente na capacidade de tomar decisões. O coração ansioso fica paralisado diante das escolhas, com medo de errar, com medo das consequências, revisando indefinidamente as opções sem conseguir avançar. Ou então toma decisões impulsivas, movido pelo desejo de eliminar rapidamente a tensão da incerteza, sem o discernimento necessário. Nos dois casos, a ansiedade impede que a pessoa decida bem, porque a decisão não nasce da paz, mas do medo. Virgem Maria, liberta esta pessoa da paralisia e da impulsividade que a ansiedade provoca nas decisões. Que ela aprenda a decidir a partir de um centro de paz interior, consultando Deus antes de agir, ouvindo a orientação do Espírito Santo, confiando que se pedir sabedoria com fé, como nos diz a carta de São Tiago, no capítulo 1, versículo 5, Deus a concederá generosamente. Que as decisões desta pessoa nasçam da confiança e não do medo. Há também uma relação direta entre ansiedade e autoexigência excessiva. Muitas pessoas ansiosas carregam dentro de si um padrão interno muito rígido sobre como deveriam ser, como deveriam realizar as coisas, como os outros deveriam se comportar. Quando a realidade não corresponde a esse padrão, a ansiedade dispara. Essa autoexigência muitas vezes tem raízes em uma imagem de Deus distorcida, como se ele só aprovasse quem performa bem, quem nunca erra, quem está sempre produzindo e crescendo. E essa imagem falsa de Deus alimenta um ciclo de pressão interna que nunca descansa. Nossa Senhora, purifica a imagem que esta pessoa tem de Deus, que ela compreenda que o Senhor não a ama pelo que ela produz, mas pelo que ela é, que Ele não está esperando que ela seja perfeita para se aproximar, que Ele a chama exatamente como está, com as limitações, com as falhas,
com o cansaço. Que essa certeza do amor incondicional de Deus vá dissolvendo a autoexigência que alimenta a ansiedade e que, no lugar dela, cresça uma aceitação serena de si mesma como filha amada do Pai. A Quaresma é tempo de deixar que Deus redefina o valor da pessoa. Não pelo desempenho, não pela produtividade, não pela aprovação dos outros, mas pelo simples fato de ser amada por Ele. Quando essa verdade desce do nível intelectual para o nível do coração, algo muda profundamente. A pressão interna diminui. A necessidade de provar algo vai perdendo força. O descanso se torna possível, porque não há mais nada a conquistar para ser amado, apenas algo a receber, que é o amor que já está sendo oferecido gratuitamente. Nossa Senhora faz descer essa verdade do coração desta pessoa, que ela não apenas saiba que é amada por Deus, mas que sinta isso. Que essa certeza seja mais forte do que qualquer insegurança, mais firme do que qualquer crítica interna, mais permanente do que qualquer oscilação emocional. Que o amor de Deus seja a rocha sobre a qual ela se apoia, especialmente nos momentos em que a ansiedade tenta convencê-la de que não é suficiente, de que não está fazendo o suficiente, de que o futuro a ameaça. A libertação da ansiedade nos relacionamentos e nas decisões começa quando o coração encontra sua segurança em Deus e não nas circunstâncias externas. Quando o valor da pessoa não depende mais do que os outros pensam, do que acontece no trabalho, de quanto ela consegue controlar. Quando há um centro interno estável, ancorado no amor de Deus, que permanece firme, independentemente do que acontece na superfície da vida. Virgem Maria, constrói esse centro estável neste coração. Que a paz de Deus seja a fundação sobre a qual esta pessoa vive, decide, se relaciona e enfrenta os desafios do cotidiano. Que a ansiedade vá perdendo poder à medida que esse centro se fortalece e que os relacionamentos ao redor sejam beneficiados por uma pessoa cada vez mais serena, mais presente e mais livre. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a não deixar minha ansiedade afetar quem eu amo. A libertação da ansiedade tem um inimigo silencioso que muitas pessoas não percebem: a comparação. Vivemos em uma época em que é possível ver a vida dos outros em tempo real, com todos os seus momentos mais bonitos, cuidadosamente selecionados e apresentados. E o coração ansioso absorve essas imagens e começa a comparar. Compara o que tem com o que os outros parecem ter. Compara onde está com onde os outros parecem estar. Compara sua história, com suas dificuldades e limitações reais, com a versão editada e idealizada da história dos outros. E essa comparação produz uma ansiedade específica, feita de insatisfação, de sensação de atraso, de medo de estar ficando para trás. Virgem Maria, liberta esta pessoa da armadilha da comparação. Que ela compreenda que cada vida tem seu próprio tempo, seu próprio caminho, sua própria graça específica. Que o caminho do outro não é o parâmetro para medir o valor do seu próprio caminho. Que Deus não criou pessoas em série, mas cada uma com uma história única, com um chamado único, com um tempo próprio que não precisa ser idêntico ao de ninguém. A comparação é perigosa porque rouba a gratidão. Quando os olhos estão fixos no que os outros têm, ficam cegos para o que a própria vida oferece. E há sempre algo a ser grato, mesmo nas situações mais difíceis. Há saúde onde poderia haver doença. Há relações onde poderia haver solidão. Há fé onde poderia haver desespero. Há um Deus presente onde poderia haver abandono. Mas a comparação impede que esses bens sejam percebidos, porque o foco está sempre no que falta e não no que existe. Nossa Senhora cura o olhar desta pessoa, que ela aprenda a olhar para a própria vida com gratidão genuína, sem precisar comparar com a vida de ninguém. Que encontre beleza na sua própria história, mesmo nas partes que ainda estão incompletas, mesmo nas partes que doem, mesmo nas partes que ainda não fazem sentido. Que confie que Deus está escrevendo algo bom também na sua vida, ainda que o enredo seja diferente do que ela imaginava ou do que vê nos outros. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4, orienta com clareza: cada um examine a sua própria obra, e então
terá motivo de orgulho apenas em si mesmo, sem comparar com os outros. Esse é o convite apostólico. Olhe para o seu próprio caminho, avalie o seu próprio crescimento, celebre as suas próprias vitórias. Não em relação ao que os outros fazem ou alcançam, mas em relação ao que você mesmo era ontem. Essa é a comparação saudável, a única que produz crescimento sem ansiedade. Além da comparação com os outros, há também a comparação com uma versão idealizada de si mesmo. O coração ansioso muitas vezes carrega uma imagem de como deveria ser, de quanto deveria ter conquistado a essa altura da vida, de onde deveria estar espiritualmente, profissionalmente, familiarmente. E quando a realidade não corresponde a essa imagem ideal, a ansiedade cresce, alimentada pela sensação de não estar à altura das próprias expectativas. Essa pressão interna é especialmente cruel porque vem de dentro e não há como fugir dela. Nossa Senhora, liberta esta pessoa da tirania da versão idealizada de si mesma, que ela aceite com serenidade onde está agora, sem negar o desejo de crescer, mas sem se punir por ainda não ter chegado onde imaginou. Que compreenda que o caminho espiritual não é uma corrida com meta a ser batida, mas uma caminhada com um Deus que acompanha cada passo com paciência e amor. Que a autocompaixão substitua a autocrítica excessiva e que essa mudança de postura liberte energia que estava sendo gasta em julgamento interno improdutivo. A ansiedade gerada pela comparação e pela autoexigência também costuma se manifestar em uma dificuldade de descansar. Quando há sempre algo a mais a fazer, sempre uma meta a mais a alcançar, sempre uma expectativa a mais a cumprir, o descanso se torna difícil de justificar. A pessoa sente que não merece parar, que parar é perder tempo, que enquanto descansa, outros estão avançando. E essa impossibilidade de descanso esgota o corpo, a mente e a alma de uma forma que nenhuma quantidade de esforço posterior consegue compensar. Nossa Senhora, dá a esta pessoa permissão para descansar. Que ela compreenda que o descanso não é fraqueza nem desperdício, mas necessidade criada por Deus. Que lembre que o próprio Deus descansou no 7º dia, não porque precisava, mas para nos ensinar o ritmo saudável da vida humana. Que ela honre esse ritmo, estabeleça momentos reais de pausa e descubra que quem descansa bem age melhor, decide melhor, ama melhor e serve melhor. A libertação da comparação e da autoexigência abre espaço para algo muito mais rico: a singularidade. Quando a pessoa para de tentar ser quem não é e de ter o que os outros têm, começa a descobrir com mais clareza quem ela realmente é. Seus dons específicos, seu chamado único, sua forma particular de amar e servir. E nessa descoberta há uma alegria que a comparação nunca poderia oferecer, porque é a alegria de ser genuinamente si mesmo diante de um Deus que a conhece pelo nome e a ama exatamente assim. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a descobrir e abraçar sua própria singularidade, que ela pare de desperdiçar energia tentando ser quem não é e invista essa energia em ser cada vez mais plenamente quem Deus a criou para ser. Que a ansiedade da comparação seja substituída pela paz de quem sabe que tem um lugar único no coração de Deus e um papel insubstituível no plano que Ele está realizando. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me liberta da comparação e me ajuda a confiar no meu próprio caminho. A ansiedade que tratamos ao longo desta oração tem também uma dimensão espiritual, que precisa ser nomeada com clareza. Por trás de muita inquietação interior, há uma fé que ainda não amadureceu completamente. Uma fé que acredita em Deus de forma geral, mas que ainda não aprendeu a confiar nele nas situações específicas e concretas da vida. Uma fé que funciona bem nos momentos tranquilos, mas que vacila quando a tempestade chega. Essa fé incompleta não é motivo de julgamento, é convite ao crescimento. E a Quaresma é exatamente o tempo propício para esse amadurecimento. Virgem Maria, aprofunda a fé desta pessoa, que ela não se contente com uma fé superficial que funciona apenas quando a vida está fácil. Que deseje uma fé madura, que sustente o coração nas situações difíceis
que permaneça firme quando as respostas demoram, que confie no amor de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-lo. Que esta quaresma seja um tempo de crescimento real na qualidade da fé, não apenas na frequência das orações. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, traz um episódio muito revelador. Os discípulos estavam num barco com Jesus durante uma tempestade violenta. Jesus dormia. Eles entraram em pânico e o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perdidos. E Jesus respondeu: Por que tendes medo, homens de pouca fé? Depois acalmou o mar. Essa cena é um espelho perfeito da vida de quem sofre de ansiedade. A tempestade é real. O barco balança de verdade. O perigo parece iminente. Mas Jesus está no barco. E isso muda tudo, embora o coração ansioso frequentemente esqueça essa presença no meio do pânico. Nossa Senhora recorda esta pessoa, nos momentos de tempestade interior, que Jesus está no barco com ela. Que quando a ansiedade disparar e o coração começar a afundar no medo, ela lembre que não está sozinha. Que o mesmo Jesus que acalmou o mar da Galileia pode acalmar o mar interior desta pessoa. Que essa certeza seja mais forte do que qualquer sensação de ameaça, mais real do que qualquer cenário de medo que a mente construir. A fé que amadurece e liberta da ansiedade precisa ser alimentada. E ela se alimenta de algumas práticas concretas que valem a pena examinar. A primeira é a leitura regular da Palavra de Deus. Quando a mente está saturada de preocupações, as Escrituras oferecem uma perspectiva completamente diferente. Oferecem exemplos de pessoas que passaram por situações extremas e foram sustentadas por Deus. Oferecem promessas que ancoram o coração quando tudo parece instável. Oferecem a voz de Deus falando diretamente ao momento que está sendo vivido. Nossa Senhora, conduz esta pessoa à Palavra de Deus como remédio para a ansiedade. Que ela desenvolva o hábito de ler as Escrituras diariamente, mesmo que seja um trecho pequeno. Que não leia apenas para cumprir uma obrigação religiosa, mas para encontrar naquelas páginas a voz do Pai que fala ao coração com amor e com verdade. Que a palavra que lê de manhã a acompanhe ao longo do dia, como âncora nos momentos em que a ansiedade tentar tomar o controle. A segunda prática que alimenta a fé e combate a ansiedade é a comunhão com outros crentes. A caminhada espiritual foi feita para ser vivida em comunidade, não em isolamento. Quando uma pessoa ansiosa se fecha em si mesma, a ansiedade cresce em silêncio sem ser questionada. Mas quando compartilha com irmãos de fé, quando escuta a experiência de quem já passou por situações semelhantes e foi sustentado por Deus, quando se apoia na oração dos outros, a perspectiva muda e o peso diminui. Nossa Senhora, encoraja esta pessoa a não carregar sozinha o peso da ansiedade. Que busque uma comunidade de fé, onde possa ser acolhida sem julgamento. Que não tenha vergonha de pedir oração. Que permita que outros caminhem ao seu lado neste processo. Que compreenda que pedir ajuda não é fraqueza, é sabedoria. E que descobrir que não está sozinha nesta luta é em si uma forma poderosa de encontrar alívio e esperança. A terceira prática é o silêncio contemplativo diante de Deus. Já mencionamos isso anteriormente, mas merece ser aprofundado aqui. O silêncio contemplativo não é simplesmente a ausência de barulho. É uma presença ativa diante de Deus, onde a pessoa se dispõe a receber, a ser cuidada, a ser renovada. É o momento em que para de falar e começa a escutar. Em que para de pedir e começa a receber. Em que para de se agitar e começa a descansar na presença do Senhor. Essa prática, quando feita com regularidade, transforma o estado interior de maneira profunda e duradoura. Nossa Senhora, introduz esta pessoa no descanso contemplativo. Que ela reserve momentos do dia para simplesmente estar com Deus em silêncio, sem agenda, sem lista de pedidos, sem pressa. Que descubra que nesse silêncio habitado pela presença divina há uma renovação que nenhuma outra coisa pode oferecer. Que esse tempo de contemplação se torne o momento mais precioso do dia, o ponto de ancoragem que sustenta tudo o mais que precisa ser feito e enfrentado.
A fé madura não é uma fé sem perguntas, é uma fé que tem perguntas e ainda assim confia, que não entende tudo e ainda assim permanece, que sente medo e ainda assim avança. Esse é o tipo de fé que liberta da ansiedade, não porque elimina a incerteza, mas porque oferece uma ancoragem que é maior do que qualquer incerteza. E essa fé é um presente que Deus oferece a quem a pede com humildade e perseverança. Virgem Maria, intercede para que esta pessoa receba o dom de uma fé mais profunda, mais madura e mais confiante. Que esta quaresma seja o tempo em que sua fé dê um salto real de qualidade, que ela saia destes 40 dias com um coração mais ancorado em Deus, mais estável diante das tempestades e mais livre do peso da ansiedade que carregou por tanto tempo. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, aumenta minha fé e diminui minha ansiedade. A caminhada de libertação da ansiedade que vivemos nesta oração chega agora a um ponto muito prático e muito necessário: a vida cotidiana. É relativamente fácil sentir paz durante um momento de oração, num ambiente tranquilo, com a atenção voltada para Deus. O desafio real começa quando a oração termina e a vida retoma seu ritmo. O trânsito, os prazos, as cobranças, as notícias, as conversas difíceis, as contas, os imprevistos. É nesse ambiente concreto e muitas vezes caótico que a ansiedade encontra seu terreno mais fértil. E é exatamente aí que a transformação interior precisa se manifestar. Virgem Maria, acompanha esta pessoa na vida cotidiana, não apenas nos momentos de oração. Que a paz encontrada no silêncio diante de Deus não fique restrita a esses momentos especiais, mas transborde para cada hora do dia. Que ela aprenda a carregar Deus consigo nas situações mais comuns e mais desafiadoras. Que a presença do Senhor seja percebida não apenas na igreja ou na oração da manhã, mas no trabalho, no trânsito, na cozinha, nas conversas difíceis e nos momentos de cansaço. Uma das ferramentas mais simples e mais poderosas para manter a paz no cotidiano é a oração breve e frequente ao longo do dia. Não apenas um momento longo de oração de manhã, mas pequenas pausas de conexão com Deus espalhadas pelo dia. Um versículo lembrado no meio de uma situação tensa. Uma oração de 3 frases antes de uma reunião difícil. Um momento de gratidão silenciosa durante o almoço. Um pedido rápido de ajuda antes de uma conversa delicada. Esses pequenos atos de conexão mantêm o coração ancorado em Deus ao longo do dia e impedem que a ansiedade vá se acumulando sem ser percebida. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a criar esses momentos de conexão ao longo do dia. Que ela não espere sempre um momento longo e perfeito para se aproximar de Deus. Que aprenda que o Senhor está disponível em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer conversa, por mais breve que seja. Que essa disponibilidade de Deus se torne uma ancoragem constante no meio da agitação do cotidiano. O ambiente físico também influencia o estado interior mais do que geralmente percebemos. Um espaço desorganizado alimenta uma mente desorganizada. Uma rotina caótica alimenta um coração caótico. Não se trata de perfeccionismo, mas de cuidado consciente com o ambiente onde a vida é vivida. Pequenas atitudes de organização, de cuidado com o espaço, de estabelecimento de ritmos saudáveis no dia a dia, criam condições internas mais favoráveis para a paz. São gestos simples, mas que comunicam ao coração que há ordem, que há cuidado, que as coisas não estão completamente fora de controle. Nossa Senhora, inspira esta pessoa a cuidar do seu ambiente e da sua rotina como parte do cuidado com a alma. Que ela não trate a organização do cotidiano como algo trivial e separado da vida espiritual. Que perceba que um dia bem organizado, com espaços para oração, para descanso, para as responsabilidades e para o lazer, é em si uma forma de honrar o Deus que nos criou para viver com ordem e não com caos. Que pequenas mudanças de rotina se tornem aliadas poderosas na batalha contra a ansiedade. A maneira como a pessoa começa o dia tem um impacto enorme no tom de todo o resto. Um dia que começa com oração, com gratidão e com intenção, começa com Deus no centro. Um dia que começa já olhando para o celular,
absorvendo notícias, comparando, respondendo mensagens, começa com o mundo no centro e Deus na margem. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de semanas e meses, produz estados interiores completamente diferentes. A ansiedade tende a diminuir significativamente quando o dia começa com um momento de conexão com Deus antes de qualquer contato com as demandas externas. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a proteger as primeiras horas do dia, que ela encontre uma forma de começar cada manhã voltando o coração para Deus antes de se expor às pressões e demandas do mundo. Que esse hábito simples se torne um dos pilares da sua paz interior. Que ao longo do tempo, perceba a diferença concreta que esse pequeno gesto faz na qualidade do seu estado interno ao longo do dia. Do mesmo modo, a forma como o dia termina também importa. Uma noite que termina com gratidão, com exame de consciência breve e com entrega a Deus do que ficou pendente, termina em paz. Uma noite que termina com o celular na mão, absorvendo estímulos até o último momento, termina em agitação. E essa agitação invade o sono, que fica mais superficial, mais perturbado, menos restaurador. E o dia seguinte começa com um coração já mais cansado e mais vulnerável à ansiedade. Nossa Senhora cuida do descanso desta pessoa. Que ela aprenda a encerrar o dia de forma saudável, entregando a Deus o que ficou por resolver, agradecendo pelo que foi vivido e confiando que o Senhor vela enquanto ela dorme. Que o sono seja realmente restaurador, que o corpo descanse de verdade, que a mente encontre o silêncio que precisa, que esta pessoa acorde renovada, com energia para enfrentar um novo dia com serenidade e confiança. A vida cotidiana transformada pela fé não é uma vida sem problemas. É uma vida onde os problemas são enfrentados com uma postura diferente, com mais calma, com mais confiança, com mais capacidade de distinguir o que realmente importa do que é urgente, mas não importante, com mais habilidade de estar presente para as pessoas amadas, em vez de estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente, perdida em preocupações. Essa transformação é gradual, mas é real, e seus frutos se tornam visíveis primeiro para quem convive com a pessoa e depois para ela mesma. Virgem Maria, sustenta esta transformação cotidiana. Que cada dia desta quaresma que ainda resta seja vivido com mais consciência, mais confiança e mais paz. Que os hábitos saudáveis que estão sendo construídos neste tempo sagrado se tornem permanentes. Que a vida cotidiana desta pessoa seja cada vez mais um reflexo do coração transformado pela graça de Deus. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a carregar Deus comigo em cada momento do meu dia. Chegamos ao final da oração deste 20º dia da Quaresma. Neste dia, tratamos de algo que afeta profundamente a vida de muitas pessoas, a ansiedade. Falamos sobre suas raízes, sobre o medo do futuro, sobre a necessidade de controle, sobre a comparação que rouba a paz, sobre a fé que precisa amadurecer, sobre os relacionamentos afetados pela inquietação interior e sobre as práticas concretas que ajudam a manter a paz no cotidiano. Cada um desses temas tocou uma dimensão diferente do mesmo problema, e é possível que algum deles tenha falado de maneira especial para o que você está vivendo agora. Virgem Maria, faz com que tudo o que foi rezado hoje não se perca, que cada palavra que tocou o coração desta pessoa permaneça viva e ativa, continuando a trabalhar no interior mesmo depois que esta oração terminar. Que as sementes plantadas neste tempo de oração germinem e produzam frutos reais de paz, de confiança e de liberdade interior nos dias que ainda estão por vir. É importante reconhecer que a libertação da ansiedade é um processo. Não acontece de uma vez. Não basta uma oração, por mais bonita e profunda que seja, para que tudo se resolva imediatamente. O coração que aprendeu a ser ansioso ao longo de anos precisa de tempo, de paciência e de graça para aprender um caminho novo. E Deus respeita esse processo. Ele não exige que a transformação seja instantânea. Ele pede fidelidade ao caminho, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Nossa Senhora, dá paciência a esta pessoa consigo mesma neste processo.
Que quando a ansiedade voltar, como vai voltar, ela não interprete isso como fracasso, mas como mais uma oportunidade de praticar a confiança, que não desanime diante das recaídas, que se levante rapidamente, volte para Deus e continue caminhando, que compreenda que a perseverança no processo vale mais do que a perfeição que nunca chega. Ao longo desta oração, fomos convidados várias vezes a fazer um movimento muito concreto: soltar. Soltar o controle, soltar o futuro, soltar a comparação, soltar as preocupações que não dependem de nós. Esse movimento de soltar é exatamente o oposto do que a ansiedade nos empurra a fazer, que é segurar, controlar, garantir. E é justamente aí, nessa disposição de soltar e confiar, que a paz de Deus pode entrar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque deixamos de carregar sozinhos o que não era para ser carregado sozinho. Virgem Maria, reforça neste coração a disposição de soltar, que ela não seja apenas um sentimento passageiro desta oração, mas uma atitude que se repete cada vez que a ansiedade tentar retomar o controle. Que esta pessoa desenvolva o hábito de perceber quando está segurando o que deveria estar nas mãos de Deus e que tenha a prontidão de soltar novamente quantas vezes for necessário, com humildade e confiança. A paz que Deus oferece não é a paz que o mundo oferece. Como nos diz Jesus no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo depende de as circunstâncias estarem favoráveis, de os problemas estarem resolvidos, de o futuro estar garantido. A paz de Deus é completamente diferente. Ela coexiste com a incerteza. Ela permanece no meio da tempestade. Ela sustenta o coração mesmo quando tudo ao redor está instável. Essa é a paz que foi prometida, que está disponível e que pode ser experienciada por qualquer pessoa que escolha confiar em Deus de verdade. Nossa Senhora, conduz esta pessoa a essa paz profunda e duradoura. Que ela não se contente com alívios temporários que a ansiedade permite nos intervalos entre as preocupações. Que busque a paz verdadeira, que é fruto do Espírito Santo habitando no coração, que é resultado de uma vida ancorada em Deus, que é dom para quem escolhe confiar mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as garantias que o coração ansioso tanto busca. Esta quaresma ainda não terminou. Ainda há dias pela frente, cada um com sua própria graça, seu próprio tema, seu próprio convite à conversão. Se esta oração de hoje tocou algo em você, não deixe que esse toque se perca na agitação do dia. Leve consigo uma palavra, uma imagem, uma decisão concreta. Pode ser a decisão de começar o dia com oração antes de olhar o celular. Pode ser a decisão de, quando a ansiedade vier, fazer uma pausa e entregar aquela preocupação específica a Deus. Pode ser a decisão de buscar uma comunidade de fé onde não precise caminhar sozinho. Qualquer que seja, faça-a agora, enquanto o coração ainda está aberto. Nossa Senhora, sela as decisões que estão sendo tomadas neste momento, que não se desfaçam com a rotina, que persistam, que se tornem hábitos, que transformem de forma real e concreta a vida desta pessoa nos dias que ainda restam desta quaresma e muito além dela. Se esta oração está ajudando você, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Compartilhe com alguém que você sabe que carrega o peso da ansiedade, porque há muita gente ao seu redor esperando encontrar exatamente o que você encontrou aqui. E se quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio ajuda esta caminhada a continuar alcançando mais corações. Virgem Maria, abençoe cada pessoa que rezou esta oração hoje. Que saia deste momento um pouco mais leve, um pouco mais confiante, um pouco mais livre. Que o 20º dia desta quaresma seja marcado como o dia em que o coração decidiu confiar mais e se preocupar menos. Que essa decisão se fortaleça a cada dia que passa, até que a paz de Deus seja não apenas um desejo, mas uma experiência real e permanente.